com a ceia do Senhor. Em especial, temos 2 irmãos hoje que irão pela primeira vez ceiar após se batizarem ontem. Isso é para nós uma alegria muito grande como igreja, poder estar vivenciando esse crescimento e esse momento. Mas também essa é uma noite especial porque vamos iniciar hoje oficialmente o nosso Advento de Natal 2024. O tempo de Advento é um costume da igreja ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e em especial nós como igreja local estamos indo para o nosso 3º ano de Advento, no nosso 3º ano de plantação, e sem dúvidas nos anos anteriores foi um tempo muito abençoado, muito produtivo, e para quem ainda não está familiarizado com a ideia do Advento, o Advento é exatamente uma palavra que vem do latim e significa exatamente essa ideia do anúncio, da chegada, e nós celebramos então o tempo do Advento dentro do calendário litúrgico da igreja, especialmente nesses dias que antecedem o domingo. Então nós preparamos o nosso coração para nos centralizarmos em Deus na santa expectativa de celebrarmos o Natal. Natal é uma bênção, irmãos, em todos os aspectos, sobretudo porque é a data em que nós celebramos a encarnação do Verbo, o fato de Jesus ter vindo ao mundo e cumprido o plano perfeito de Deus e portanto assim, nos garantido a salvação. Os irmãos sabem que nós costumamos, portanto, fazer o chamado ciclo da natividade. Até o dia de Natal, nós, uma vez por dia, nos reunimos como família ao redor da mesa para meditarmos nos textos bíblicos que anunciam a promessa do Salvador, que mostram a sua realização, e um texto bíblico de exortação. Nos outros anos, nós tivemos experiências maravilhosas, muitos irmãos que ativaram o culto doméstico a partir da prática da leitura dos livros bíblicos ou dos textos bíblicos referentes ao Advento, e a partir de amanhã, dia 2, nós vamos começar, portanto, oficialmente o nosso ciclo da natividade. Eu vou estar disponibilizando amanhã, logo pela manhã, o cronograma com os textos dia a dia, e a ideia é que você possa se reunir em família e uma vez por dia, especialmente em uma das refeições, possa meditar nessas leituras e assim preparar o coração para o momento do Natal. Em especial o Advento ele é importante, isso porque dezembro a gente sabe como é que é um mês muito corrido, cheio de tarefas, e o nosso coração precisa ser lembrado do verdadeiro significado do Natal, que é Cristo. Então, rememorar os textos bíblicos e partir para essa prática devocional é, sem dúvidas, um tempo muito especial e muito importante. Portanto, meus irmãos, celebremos ao Senhor Jesus a sua vinda, e breve, muito breve, Ele retornará para buscar o seu povo. Nós, então, intitulamos esse Advento para esse ano a partir da série que vamos iniciar hoje, falando sobre esperança redentora. E nós vamos analisar os cânticos do Advento. Quando o Senhor anuncia ao mundo, através do anjo Gabriel, que ele viria na pessoa de Jesus, a Bíblia diz então que pessoas e anjos celebram. E nós temos registrado na Bíblia 4 cânticos, que são os 4 cânticos do Advento. Para mais informações, leia a pastoral do boletim de hoje. Ela explica com mais detalhes. Leve para casa, medite e já vá estudando, já vá lendo esses textos que falam desses cânticos. E nós vamos ver, meus irmãos, como esses cânticos, eles trazem para nós exatamente a ideia bíblica do que é adoração. É essa resposta humana adequada e até divina, porque os anjos cantaram ao Senhor sobre os seus grandes feitos poderosos. Então, se alguém aqui não tem o costume de celebrar o Natal, eu lhe convido a passar a fazer, porque ele é bíblico. Veja, Maria cantou e celebrou, os anjos celebraram, o pai de João Batista, Zacarias, celebrou. Enfim, a Bíblia mostra que esse é, sem dúvidas, um momento de celebração. Nós então, meus irmãos, meditaremos hoje no primeiro desses cânticos, que é o cântico de Maria, conhecido como o Magnificat, que é uma expressão latina que fala sobre engrandecer e exaltar. Por favor, abra sua Bíblia então em Lucas, capítulo 1,
versículo 46. Vamos ler até o versículo 55. Lucas 1, 46 ao 55. Meditaremos, portanto, no cântico de Maria. Nos diz assim a bendita palavra de Deus. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera os nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Vamos a mais uma breve palavra de oração, irmãos? Deus Santo e querido, nosso coração se enche de esperança, pois Tu viestes ao mundo na pessoa bendita de Jesus, o Verbo se fez carne, e nós no primeiro advento vimos a glória do Pai no seu Filho unigênito. Agora o nosso coração se prepara para celebrarmos o Natal na santa expectativa de que no segundo advento o Senhor virá e nos levará para estar contigo para sempre. Abençoa-nos através da exposição da Tua palavra. Por Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Meus irmãos, mergulhar na jornada da natividade e estudarmos os textos bíblicos que relatam as experiências do nascimento do Messias é, sem sombra de dúvidas, um exercício de fé enriquecedor. Quando nos deparamos com todo o enredo, os cenários, os cânticos, os reis, tudo aquilo que está inserido no contexto do nascimento de Jesus é, sem sombra de dúvidas, parte do que nós devemos estudar para uma aplicação de fé pessoal. Veja, o plano redentor de Deus se cumpre na pessoa de Jesus. Ele veio ao mundo, habitou entre nós, se fez um de nós, morreu na cruz e executou, garantiu a nossa redenção. Agora, como filhos desse amor, nós ansiosamente aguardamos pelo seu retorno, para que então a glorificação seja feita e nessa execução final do plano redentivo nós estejamos para sempre com ele. Portanto, quando ele veio e quando ele vai voltar, essa é a nossa expectativa. E observe, uma expectativa que deve gerar em nós esperança. Esperança essa que é, portanto, uma esperança redentora. Em Jesus nós temos a nossa redenção. Diante disso, meus irmãos, diante do fato e da notícia de que em Cristo Jesus nós somos redimidos e encontramos de fato a nossa salvação, a pergunta a ser feita é: qual a maneira adequada que nós deveríamos reagir a esse fato? Somos alcançados por Ele, banhados pela sua graça, e como então deveríamos adequadamente reagir diante dessa notícia? Aliás, como você reage diante de boas notícias? Como você costuma reagir quando você recebe uma notícia que você está esperando muito, ou talvez uma notícia que você não estava esperando? Você lembra da última boa notícia que lhe fez reagir de alguma determinada forma? Você consegue pensar por um instante agora e ativar a sua memória para que você lembre qual é a maneira, como você costuma reagir diante de boas notícias? Pois bem, meus irmãos,
nos próximos domingos, nós veremos como homens, mulheres e até os anjos reagiram diante da maior notícia de todas. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho único para morrer por nós e executar a nossa salvação. Portanto, os cânticos do Advento nos mostram como as pessoas e os anjos reagiram diante dessa boa notícia. Eu não sei como você reage diante das boas notícias, mas Maria, Zacarias, os anjos, eles reagiram cantando. E convenhamos, irmãos, cantar é uma maneira adequada de reagirmos em alegria. Eles reagiram cantando porque é adequado que a nossa reação seja louvor, seja música, diante das notícias maravilhosas da graça. Esses cânticos, portanto, meus irmãos, eles são reações humanas e divinas diante da ação maravilhosa de Deus. Veja, o Todo-Poderoso se importou com a gente. O Todo-Poderoso nos amou tanto que, no seu plano perfeito, Ele se entregou por nós na pessoa bendita do seu Filho. Como não agradecer? Como não cantar? Como não louvar? Como não celebrar o fato de que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e hoje nele nós temos vida? Agora, preste bem atenção. Nós veremos, portanto, nos próximos domingos, a partir de hoje, como essas canções, elas são carregadas de ensinamento sobre adoração, exaltação e de como nós podemos, a partir delas, termos um modelo de uma adoração que é cristocêntrica e que, ao mesmo tempo, revela princípios bíblicos para a nossa vida. Veja, meus irmãos, essas canções que nós encontramos no Evangelho de Lucas, eu diria que elas são resumidas na seguinte expressão: o Evangelho de Lucas é um evangelho que no início ele resume 4 visitas. Veja, e as 4 visitas que Lucas anuncia na introdução do seu evangelho são 4 visitas pertinentes. A primeira visita é a visita de Gabriel, o anjo Gabriel, visitando Zacarias, o pai de João Batista. A segunda visita é Gabriel visitando Maria, a mãe do Salvador. A terceira visita é Maria visitando Isabel. E a quarta visita é Deus visitando o seu povo com a chegada de Cristo Jesus. Nós então, meus irmãos, veremos como essas visitas, elas devem nos levar a uma compreensão do plano redentivo de Deus a partir desses cânticos. Eu queria, ainda de forma introdutória, destacar algumas características do cântico de Maria. Esse cântico que nós acabamos de ler, ele possui uma estrutura interessante. Primeiro, olhe que maravilha, o cântico de Maria é um cântico inspirado pelas Escrituras. Veja, nós percebemos que o cântico de Maria é uma canção que possui um profundo conhecimento da Bíblia. Maria, meus irmãos, ela vai nessa canção citar pelo menos 15 vezes o Antigo Testamento. Então Maria está cantando a Deus, tendo como pano de fundo a própria Bíblia. Ela não vai cantar uma canção que parte da sua mente, mas ela canta uma canção para Deus que parte das Escrituras. E isso, sem sombra de dúvidas, é extremamente significativo para nós, em especial porque vivemos um tempo de produção de canções que estão longe das Escrituras. Portanto, meus irmãos, olhar para o cântico de Maria é se deparar com a realidade de que boa música cristã é boa música bíblica. Observar o cântico de Maria é nos deparar com a realidade de que nós devemos cantar as Escrituras. Uma outra realidade do cântico de Maria
é que o cântico de Maria, o Magnificat, é uma resposta à ação de Deus. Veja, a canção surge como uma resposta à extraordinária notícia de que Deus iria agir por seu povo por meio do Salvador, trazendo vida ao seu povo. Maria, então, diante dessa ação de Deus, reage em adoração. E veja, meus irmãos, é pertinente termos isso em mente. O louvor a Deus deve ser dado a Ele tanto pelo que Ele é, mas também pelo que Ele faz. E não é errado louvarmos a Deus pelo que Ele faz, porque Deus faz. E sim, eu sei que a gente não pode viver viciado nas bênçãos que Ele nos dá, mas o fato de Deus agir, de Deus fazer, de Deus realizar, deve nos levar a louvar a Ele, deve nos levar a cantar, não como um pedinte viciado e preso na gaiola do milagre, mas na verdade como um coração agradecido, que reconhece o que Deus faz. Portanto, se Deus fez o que fez, enviou o seu Filho e nos trouxe redenção, nós, meus irmãos, devemos louvar, devemos cantar. Uma outra característica interessante e curiosa é que o cântico de Maria, ele possui algumas semelhanças com outros cânticos do Antigo Testamento, em especial o cântico de Ana. Quando você lê lá 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 a 10, um contexto bem parecido, Ana a vida inteira pedindo um filho a Deus, e quando o Senhor lhe concede Samuel, o que é que Ana vai fazer? Ela vai cantar, ela vai se alegrar, assim como o primeiro cântico da Bíblia, o cântico de Moisés. Quando o povo atravessa o mar, agindo Deus, Moisés canta, depois Miriam canta. Veja como os cânticos são reações à ação de Deus. Mas em especial no cântico de Ana, nós veremos como existem de fato algumas semelhanças entre as canções de Ana e de Maria, de modo que Ana vai abrir a sua canção dizendo: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada nele. Maria, por sua vez, vai usar palavras semelhantes. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Veja que ambas vão usar expressões que contrastam o humilde e os poderosos. Ana vai dizer no seu cântico: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Maria, na sua canção, declara: ele derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Ainda dentro dessas semelhanças entre os cânticos de Ana e Maria, nós veremos que elas também utilizaram temas comuns, em especial a soberania de Deus. Ana vai declarar no capítulo 2, verso 2: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Maria, cantando, declara: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Então veja, Maria tem a mente encharcada na palavra. Maria possui uma mente teológica, de modo que o que ela faz, a declaração que ela tem nos lábios, não parte da sua mente, mas parte da própria Bíblia. Nós, irmãos, devemos orar a Bíblia, cantar a Bíblia, viver a palavra de Deus. O cântico de Maria ainda possui fragmentos de salmos que repetem temas de misericórdia, fidelidade e salvação. O cântico de Maria, meus irmãos, sobretudo, é um cântico centrado na adoração. Maria começa o seu cântico dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Eu diria que o cântico de Maria, ele possui pelo menos 3 níveis. O primeiro é o nível pessoal, o segundo é o nível corporativo, e o terceiro é o nível redentor. Maria louva em tom pessoal, ela fala: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus. Então, de forma individual, ela traz devoção às suas palavras. Mas veja, ela também faz isso de maneira corporativa, coletiva, porque ela vai incluir todas as gerações que vão louvar ao Senhor, reconhecendo o seu poder. E por fim, ela louva de forma redentora, ela vai exaltar a Deus pelo que Ele fez em seu povo,
Ele é o Salvador do seu povo. Meus irmãos, nós estamos diante de um cântico que expressa lições preciosas sobre a adoração. Vamos então mergulhar no cântico de Maria. Vamos ler então o versículo 46 e versículo 47. Diz então o texto bíblico: então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja como a primeira dimensão do cântico de Maria, ela é pessoal. Ela começa louvando ao Senhor em tom pessoal. E olha o que Maria vai louvar. Ela começa o seu cântico expressando louvor a Deus pela sua ação salvadora. Primeiramente a ela. Maria vai declarar: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Veja, meus irmãos, Maria vai usar o tema da salvação para começar a sua canção. Isso é muito pertinente porque nós temos aqui especialmente duas lições. A primeira é: Maria era a mãe do Salvador, mas mesmo sendo a mãe do Salvador, ela reconhece que ela também necessita de salvação. Maria se inclui no campo daqueles que precisam de salvação, isso é, todos nós. Maria louva dizendo que o Senhor é o seu Salvador. E acredite, em Jesus nós temos salvação, de modo que todos nós, incluindo Maria, devemos reconhecer que a nossa salvação, ela está em Cristo Jesus. E segundo, meus irmãos, Maria começa a sua adoração pelo tema da salvação. Escute bem isso, nós devemos sempre lembrar desse tema nas nossas canções. Se a gente canta outros temas e não canta a salvação, alguma coisa errada temos com a nossa adoração ou com as nossas canções. Porque, meus irmãos, a grande bênção do Evangelho é o fato de que nós estávamos perdidos, mas em Cristo nós somos salvos. Não há segunda bênção, como alguns acreditam. Não existe uma bênção que se equipare a essa. A grande bênção da nossa vida é o fato de que nós estávamos perdidos e em Cristo Jesus nós somos salvos. Você pode louvar a Deus porque Ele lhe curou de um câncer. Você pode louvar a Deus porque Ele lhe abriu uma porta de emprego. Você pode louvar a Deus por tantas outras bênçãos, é verdade. Mas louve a Deus sempre, todos os dias, conscientemente, pelo fato de que nós somos salvos pela graça. Por isso o culto de ceia é tão importante, porque nós estamos aqui, meus irmãos, diante do Evangelho visível. Vinho e pão nos lembram isso, nós estávamos perdidos. Aliás, Timothy Keller, ele vai dizer que a grande mensagem do Natal é essa: o homem não pode salvar a si mesmo. Esse é um fato, meus irmãos. Nós devemos louvar a Deus, porque em Cristo Jesus nós temos salvação. E Maria canta isso. Ela vai dizer em tom pessoal: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Veja, meus amados irmãos, Maria vai usar aqui uma linguagem bíblica interessante, porque ela vai usar dois termos, alma e espírito, que são usados em toda a Bíblia de forma intercambiável, ou seja, são dois termos que expressam uma única coisa. Alma e espírito não são coisas separadas. Alma e espírito é uma coisa só. É a chamada parte imaterial do homem. De modo que o que Maria está declarando aqui é que todo o seu ser louva ao Senhor. Maria está dizendo que a sua adoração não é quebrada, não é fragmentada. Ela louva integralmente com tudo o que ela tem e com tudo o que ela é. Portanto, meus irmãos, no campo da adoração, nós devemos lembrar que a nossa adoração não pode ser fragmentada. Você não só louva a Deus aqui,
Você não adora a Deus apenas aqui no ambiente de culto, mas na verdade, você louva ao Senhor de forma completa e integral, de corpo e alma / espírito, ou seja, com tudo o que você é. De modo, meus amados irmãos, que Maria está louvando ao Senhor, e ela vai, nesse texto, nesses 2 versículos, usar 2 ênfases interessantes. Maria vai dizer: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria usa 2 atributos de Cristo interessante. Olha que aula de cristologia é o hino de Maria. Ela está reconhecendo que Cristo é o seu, no nível pessoal, Senhor e Salvador. E o que nós fazemos, irmãos, aqui como igreja, se não reconhecermos isso? O fato de que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. A nossa cristologia, ou seja, o entendimento que temos sobre Jesus, passa por esses 2 pilares. Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Não dá para divorciar as 2 coisas. Se nós confiamos na salvação de Jesus, automaticamente nós somos levados ao seu senhorio. De modo, irmãos, que se somos salvos, vivemos debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Se desfrutamos da salvação nele, também nos submetemos ao seu senhorio sobre nós. Amados irmãos, que canção maravilhosa! Maria começa em um nível pessoal dizendo que o Senhor é o seu Senhor, o seu Salvador. No versículo 48, então, ela vai dizer o seguinte: pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Veja, Maria parte da esfera individual da canção para a esfera coletiva. Ela vai falar primeiro: minha alma engrandece ao Senhor, e agora ela já vai dizer que todas as gerações vão louvar ao Senhor pelo feito dele em sua vida. Então, como eu disse, ela sai da esfera individual e vai para a coletiva, porque essa é a dinâmica da nossa adoração. Nós partimos das nossas individualidades para uma canção, um cântico congregacional. Uma adoração que é coletiva, ou seja, todos nós cantamos juntos. Maria, então, vai declarar que essa obra de Deus em sua vida será cantada, declarada por todas as gerações. E o ponto a se destacar aqui, meus irmãos, é que Maria, ela reconhece que o Senhor Deus, Ele atentou para a sua humildade. E veja, humildade aqui indica exatamente pobreza. Algumas traduções mais antigas utilizam inclusive a palavra pobreza. Maria está reconhecendo que o Senhor atentou para a sua humildade. Leia a humildade como pobreza. E pobreza aqui é pelo menos em 2 esferas: espiritual e na esfera do status social. Espiritual, não que Maria fosse pobre no sentido de estar longe de Deus, mas a linguagem de pobreza espiritual, reforçada por Jesus lá nas bem-aventuranças, é de pobres em espírito, ou seja, aqueles que não confiam em si mesmos, mas dos que confiam e dependem de Deus. Então Maria está dizendo que a sua pobreza é uma pobreza que a leva a confiar em Deus e não em si. E segundo, é uma pobreza exatamente no campo do seu status social. Matthew Henry chega a dizer que a palavra pobreza aqui é a mesma utilizada para Gideão, quando o anjo aparece a Gideão lá em Juízes 6. O anjo aparece e fala assim: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí o que que Gideão responde? Tem certeza? O Senhor é comigo, os inimigos estão oprimindo a gente, e logo eu, o menor da minha casa, que é a menor família, da menor tribo de Israel, ou seja, eu sou o pobre do pobre do pobre, e o Senhor está comigo. Mateus Henrique chega a dizer que muito possivelmente a família de Maria era a família mais pobre de Judá. Meus irmãos,
Olhe como a teia da providência da salvação é complexa. O Senhor escolheu uma virgem adolescente, pobre, humilde, escolheu essa para ter no seu ventre, flutuando, o Deus que criou céus e terra. Veja como o reino de Deus, ele é um reino de paradoxo. O que Maria, meus irmãos, está louvando aqui é exatamente os paradoxos de Deus. Ele não escolheu os poderosos desse mundo, ele escolheu Maria, uma serva humilde, simples, pobre. O reino de Deus, meus amados irmãos, é um reino que subverte os valores do mundo. É por isso que ela vai dizer no versículo 49: pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Meus irmãos, que canção maravilhosa! Você consegue perceber a dimensão do que Maria está cantando? Ela está dizendo agora que o Senhor, o Todo-Poderoso, da expressão grega dinamatos, do hebraico El Shaddai, ou seja, o Deus que criou céus e terra, se importou com ela, se importou comigo, com você. O Deus que nós adoramos na beleza da sua santidade, que agora está rodeado por anjos, querubins, serafins que cantam dia e noite, santo, 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 se importou com a gente. Maria diz: o Todo-Poderoso, ele me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Ou seja, a ação dele leva Maria a reconhecer a sua santidade. A ação soberana de Deus traz um impacto pessoal tão grande para Maria que ela vai dizer assim: olha, o que ele fez por mim foram grandes coisas. E meus irmãos, essa declaração faz eco ao Salmo 126, quando os israelitas cantam: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Maria vai louvar a santidade de Deus. Santo é o seu nome. Veja, ela louva o nome santo de Deus. E é interessante que o nome de Deus no hebraico, ele nem é pronunciado, tamanha reverência que se tem ao nome de Deus. Quando ela fala que santo é o seu nome, ela reconhece que tudo o que Deus faz é digno de sermos ou de ser considerado puro, justo, santo. Porque Ele é santo, meus irmãos, em seu agir. Veja, as grandes coisas de Deus nos levam a reconhecer o quanto santo Ele é. E perceba, automaticamente que você reconhece a santidade de Deus, mais você reconhece o quanto você é pecador, sim ou não? Todo homem na Bíblia que teve um encontro com a santidade de Deus, ele não se ensoberbeceu, ele não virou um santarrão religioso. O que é que aconteceu? Ele reconheceu o seu estado pecaminoso. Isaías, no capítulo 6, diante da santidade de Deus, ele olha, ele entra no templo, ele vê o Senhor rodeado de anjos, serafins cantando santo, santo, santo. O que é que ele vai dizer? Ai de mim que estou perdido, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Ou seja, ele reconhece a sua pequenez. Lembra de Pedro em Lucas 5, quando o Senhor Jesus o chama para pescar homens, e ele multiplica os peixes, e a ação de Jesus é tão tamanha diante dos olhos de Pedro, que Pedro vai dizer assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Maria, meus irmãos, reconhece a santidade de Deus, e também reconhece a sua pobreza espiritual. Nós devemos, na nossa canção, louvar a santidade de Deus, porque ela nos mostra o quão santo Ele é e o quão pecadores nós somos. Só que veja, a canção de Maria é tão completa que ela vai louvar os atributos de Deus. E quem estudou aqui teologia sistemática, as primeiras aulas de teologia sistemática, aula básica, sabe, os diáconos aqui sabem, porque eles estudaram até recentemente sobre isso no concílio. A gente sabe que o Senhor ele possui atributos, ou seja, características que só pertencem a Deus.
ou que pertencem a Deus. E esses atributos estão divididos em duas esferas: os atributos incomunicáveis, ou seja, que só pertencem a Deus, e os comunicáveis, ou seja, que Ele comunica conosco e que nós podemos também desfrutar. E veja, nesses dois versos, o 49 e o 50, Maria vai louvar tanto um atributo incomunicável como o comunicável. Ela louva a santidade, mas agora, olha o verso 50. Ela vai dizer: a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração a geração. Ela louva a santidade de Deus, ou seja, algo que só Ele tem. Santidade no sentido de sem pecado. Só Ele é o ser santo. Mas agora, ela também louva o Deus que se compadece de nós com misericórdia. Então veja, Maria reconhece um atributo que só Deus tem, mas também reconhece um atributo que Ele compartilha conosco: misericórdia. Misericórdia aqui, irmãos, não é ter pena, não é? Nós temos pena, é ou não é? A gente fica com pena das pessoas. Olha, eu estou com pena de fulano. E o que é ter pena? Ter pena é ter uma certa piedade no sentido de, olha, eu senti tristeza pelo que fulano está passando. Só que, meus irmãos, a misericórdia de Deus é um ato ativo da sua compaixão. E o que é compaixão? É se colocar no lugar do outro. Então, em Cristo, meus irmãos, o Senhor se compadeceu de nós, ou seja, Ele esteve na nossa condição. Filipenses 2, versículo 8. Filipenses 2:8 diz que Ele, mesmo sendo Deus, não teve usurpação, ou seja, não teve vaidade do fato de ser igual a Deus. Antes, Ele se humilhou, habitou entre nós, tomou forma humana e forma de servo. Adão quis ser Deus. Deus em Cristo se tornou servo. Essa relação de santidade e misericórdia remota ao caráter de Deus. Maria diz que essa misericórdia é experimentada aos que temem ao seu nome. E veja, irmãos, temor aqui não é medo. Temor aqui é, na verdade, uma relação de respeito extremo. Tem um teólogo que diz que temor é o medo que afasta os outros medos. Temor, meus irmãos, é levar Deus a sério. Quando a gente entende isso, experimentamos, sem merecer, a sua misericórdia. Agora, eu quero que você vá comigo para o versículo 51. O texto diz então: Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. A adoração de Maria, meus irmãos, ela é assertiva. Ela vai de quem Deus é para o que Deus faz. E isso mostra muito dessa dinâmica da adoração que fala do caráter de Deus e dos seus feitos. E Maria, é interessante que ela vai usar uma das imagens em metáfora que são muito utilizadas nas páginas da Bíblia, em especial no Antigo Testamento. Ela usa a expressão o braço de Deus. E essa metáfora, ela tende a indicar a ação poderosa de Deus em ação. E Maria vai dizer que Deus dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Ou seja, os orgulhosos, os arrogantes, eles são rejeitados por Deus. E isso é muito sério. Tiago chega a dizer que Deus resiste ao soberbo. Sabe o que é isso, irmãos? Deus resistir ao soberbo é simplesmente Deus não ligar para o soberbo. Mas a Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes. Matthew Henry declara que Deus se alegra em desapontar as expectativas dos soberbos. Meus irmãos,
Maria está reconhecendo que o Senhor Deus é poderoso para dispersar os soberbos, e no versículo 52 ela vai dizer como ele fez isso: derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Eu quero muito que você se atente a esse versículo. Maria diz que ele derrubou governantes do seu trono, mas exaltou os humildes. Esse verso, irmãos, ele destaca um dos temas centrais da Bíblia, que é a ideia de que Deus reverte as expectativas humanas, subvertendo o poder e a hierarquia do mundo. Governantes são derrubados, humildes são exaltados. Eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui, quero muito a sua atenção, para que você perceba como a narrativa bíblica, ela aponta para uma realidade em que o reino de Deus, ele subverte as expectativas soberbas desse mundo. Olha que interessante. Na visão do rei Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2, versículo 31 a 45, o rei Nabucodonosor tem uma visão, um sonho, e que Daniel vai interpretar aquela visão. E na visão, ou no sonho de Nabucodonosor, ele enxergou uma estátua com diferentes partes, e cada uma dessas partes representava, na interpretação do profeta Daniel, os impérios que surgiriam depois do dele, ou a partir do dele. E é impressionante, meus irmãos, como a visão de Daniel, ela se cumpre em toda a história da humanidade. É impressionante. Daniel traz uma interpretação que ela acontece em todo o enredo, não só da Bíblia, mas se você ler os livros de história, eles vão comprovar que o profeta estava certo. Na visão de Nabucodonosor, ele enxerga que a estátua, ela tinha cabeça de ouro. E veja, a cabeça de ouro aqui representava exatamente o Império Babilônico, que Nabucodonosor era o governante mundial. Porque a ideia aqui era que quando o império ele era levantado e erguido, o governante, o imperador ou o rei, ele era o homem mais poderoso do mundo e que dominava as extremidades do mundo. Então Nabucodonosor, ele é identificado por Daniel como a cabeça de ouro, destacando que o Império Babilônico foi o império mais esplendoroso que já existiu. O ouro reflete exatamente a riqueza e o poder absoluto do Império da Babilônia. Segundo, na visão de Nabucodonosor, a estátua possuía peitos e braços de prata, que na interpretação de Daniel era exatamente o reino ou império posterior que veio, que foi o Império Medo-Persa. Você que estudou história lembra desse império. O Império Medo-Persa, ele foi o império que se levantou entre 539 a 331 a.C. E o uso da prata aqui indica um reino inferior ao da Babilônia, mas ainda muito esplendoroso e poderoso. E esse império sucedeu à Babilônia, o império de Nabucodonosor, conforme registrado na queda de Nabucodonosor para Ciro em Daniel, capítulo 5, versículo 30 a 31. Na visão ainda, Nabucodonosor detectou que a estátua, ela tinha ventre e coxas de bronze. E esse bronze aqui representa exatamente o Império Grego. Quem estudou história lembra, 331 a 146 a.C. E esse império teve um grande imperador que é muito conhecido de todos nós. O seu nome é Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande. Dominou toda a terra e estabeleceu a cultura helênica, ou seja, ele estabeleceu a cultura grega por todo o mundo, incluindo a fala grega, que é a fala do Novo Testamento. Só que a visão ainda continua e ele vai declarar que as pernas da estátua eram pernas de ferro, representando exatamente o império posterior, que foi o Império Romano.
O ferro representa a brutalidade com a qual os romanos dominavam os povos que eles subjugavam. Representa ainda a sua grande influência por todo o mundo, e as pernas divididas aludem ao Império Romano do Oriente e do Ocidente. Agora olhe que tremendo, meus irmãos. Você está acompanhando a linha do tempo, está vendo que toda a visão ela se cumpre. A interpretação ela acontece conforme ouro, prata, bronze, ferro, só que a estátua ainda na visão de Nabucodonosor, ela tinha pés de ferro e barro, uma mistura de reinos fragmentados. Isso aconteceu depois do Império Romano, o que hoje é a Europa. A Europa, meus irmãos, é a junção de reinos fragmentados. O reino franco, a França hoje, o Império Germânico é a Alemanha hoje. Então os países da Europa, eles todos eram reinos da antiga Roma que se juntaram. Mas veja, é interessante que esses pés aqui, misturados com barro, demonstram a instabilidade. Apesar de terem força com o ferro, eles não se misturam. Isso é tremendo, meus irmãos, porque a Europa, ela nunca consegue se unir. Ela está sempre fragmentada, está sempre em desavença. Aonde aconteceram as duas grandes guerras? Na Europa. Aonde o mundo hoje está em guerra? Ucrânia e Rússia. Na Europa. Então vejam como essa visão ela ainda é atual para os dias de hoje. Mas, meus irmãos, o texto diz, na visão de Nabucodonosor, que uma pedra é soltada, uma pedra não cortada por mãos humanas, e essa pedra vai atingir a estátua nos seus pés e destrói a estátua de alto a baixo. Essa pedra não cortada por mãos humanas representa exatamente o reino de Deus inaugurado por Jesus Cristo. Essa pedra, irmãos, ela atinge a estátua nos pés, destrói completamente, e o texto diz que ela cresce até encher toda a terra. Assim como o evangelho de Jesus, ele vai alcançar os povos não alcançados. Esse, meus irmãos, é o reino de Deus que triunfa sobre todos os reinos humanos. Veja, meus irmãos, a linha do tempo mostra que impérios se levantaram e caíram, porém a pedra que se solta e atinge a estátua é um lembrete para nós que o reino de Deus não é um império. O reino de Deus é um reino que jamais terá fim, e que em Cristo Jesus nós somos participantes desse reino. Meus irmãos, é por isso que você olha para os discípulos de Jesus e constantemente, qual era o pedido deles? Senhor, quando o Senhor vier no seu reino, deixe que eu seja participante dele. Qual era a mente deles? Era essa mente aqui. Tipo, Jesus vai governar, vai ser o rei, e então o que ele vai fazer? Ele vai dominar o mundo todo, vai se promover como rei, vai dominar todo mundo, e eu quero estar na gandaia. Qual foi o pedido da mãe de João e Tiago? Ela vai dizer assim: Senhor, quando tu vieres no teu reino, ou seja, quando o Senhor estabeleceu o seu reino, derrubar Roma, estabeleceu o seu reino, coloque um meu filho à sua direita e outro à sua esquerda, ou seja, coloque um como senador e outro como ministro do STF, mas eu quero que eles reinem com o Senhor. Poder, a mente deles era essa, poder, o Senhor vai dominar. Aí Jesus vem e fala assim: vocês não sabem de que espírito sois, o meu reino não é desse mundo. Porque, meus irmãos, o reino de Jesus não veio para dominar politicamente e militarmente a terra. O reino dele é um reino que subverte as coisas. Ele veio para entregar a sua vida, e nós devemos fazer o mesmo. Sabe o que é tremendo? É que essa mulher que fez esse pedido, a mãe de Tiago e João, ela é uma das mulheres que estarão lá na cruz, aos pés do Salvador. E qual foi o pedido dela, meus irmãos? Senhor, coloque um dos meus filhos uma à direita e outro à esquerda. E na cruz, o que é que ela está vendo? O Senhor crucificado, e um ladrão à direita e outro ladrão à esquerda. Como quem a mensagem do Evangelho é: reinar com Cristo não é dominar o mundo, mas é morrer com Ele.
Eu devo lhe perguntar, meu irmão, você quer mesmo esse evangelho? Esse evangelho é subversivo. Nós não vamos reinar nesse mundo, meus irmãos. Nesse mundo nós seremos perseguidos, talvez até mortos. Mas ele disse que volta ao Pai, mas que preparará lugar e retornará, porque na casa do Pai há muitos lugares. Reinar com Cristo, irmãos, não é ostentar uma coroa, mas é carregar a cruz. Maria louva ao Senhor, o seu Salvador. E no versículo 53 ela diz: encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Veja, Maria está louvando os paradoxos do reino de Deus. Ele despede os ricos de mãos vazias, mas ele sacia, enche de coisas boas os famintos. Meus irmãos, o reino de Deus é um reino que subverte a lógica do mundo. Na verdade, o reino de Deus, ele é um reino de paradoxo, uma verdade colocada de cabeça para baixo. O reino de Deus, melhor é dado que receber. Os últimos são os primeiros. O que quer ser servido é servo. E estando fraco é que estamos fortes. Maria louva esse reino de Deus porque ela sabe que o reino de Jesus não é desse mundo. Meus irmãos, cantarmos isso é nos deparar com a realidade de que o reino de Deus, ele subverte os valores desse mundo. Tem uma canção que a gente canta aqui, nunca mais cantamos por sinal, e que eu gosto muito dessa canção, ela me acompanha há muito tempo. A canção diz que o reino de Deus é sempre eterno. Aí ela parte para as características e fundamentos desse reino. Ela diz que ele é firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Ou seja, valores que o mundo odeia, valores que o mundo detesta, são os valores do reino de Deus. Por fim, Maria louva no verso 54 e 55 dizendo: ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria, irmãos, está louvando o fato de que em Jesus, o plano redentivo de Deus, ele seria cumprido. Você lembra que a primeira anunciação da vinda do Messias acontece ainda no Gênesis 3, no chamado proto-evangelho? O homem cai, peca, e no cenário da queda, o Senhor estabelece sentenças. A mulher dará à luz com dor, o homem terá que trabalhar e suar para sustentar a si e a sua família. A serpente rastejará, mas no cenário das sentenças de queda, o Senhor Deus anuncia que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A partir dali, irmãos, todo nascimento de um hebreu era visto como uma possibilidade do nascimento do Messias. Até que um dia o Senhor visita uma pobre judia camponesa, virgem, envolta em uma história complexa, em que o marido precisa entender a ação do Espírito e assumir a realidade. E a partir dali, o Senhor estabelece o seu plano, porque o rei nasceu. Eu quero concluir, meus irmãos, com algumas rápidas aplicações. A primeira delas é: celebre o Natal. Celebre o Natal. Veja, Maria celebrou, os anjos celebraram, Zacarias celebrou, os pastores celebraram, nós também devemos se alegrar. Cante em reação a isso. Segundo, adore a Deus com conhecimento das Escrituras. Maria louvou citando a Bíblia, que o nosso louvor não seja diferente. Terceiro, exalte a Deus pelo que Ele é e também pelo que Ele faz. Na minha vida, na sua vida, Ele é e Ele faz. E por fim, se prepare para o segundo advento,
porque esse Jesus que veio prometeu que breve voltará. Louvemos a Ele, meus irmãos. Cantemos a esse Senhor com alegria e gratidão. Quero que você, por um instante, por favor, feche os seus olhos. Nós vamos orar e nos preparar para a ceia do Senhor. Como eu disse, essa ceia, ela é especial para nós, especialmente para os nossos irmãos Davi e Gabriel, que ontem desceram as águas, estão aí na santa expectativa de participar da ceia. Sem dúvida será um momento muito marcante para eles, pois eu lembro da minha primeira ceia, lembro da expectativa que vivi entre o batismo e a ceia. Eu tive a alegria de ceiar, de me batizar no mesmo dia em que ceiei. Então, para nós, meus irmãos, é sem dúvidas um motivo de alegria ceiarmos sempre, em especial esses irmãos, celebrar a esperança redentora. Vamos orar? Deus amado e querido, nós louvamos o Senhor, te bendizemos pela graça, pelo fato de sermos salvos em Cristo Jesus. Como é bom meditar nas Escrituras e encontrar uma realidade tão forte como essa. Em Ti nós temos vida a partir da salvação. Queremos Te louvar, ó Deus, e Te bendizer, porque estávamos